As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Eu vou falar um pouquinho, compartilhar com vocês a nossa experiência de Curitiba, né? Então, eu sou psicóloga de formação e eu trabalho na área da pessoa com deficiência há quase 40 anos. Eu comecei minha carreira há muito tempo atrás, né? Quando eu tinha 17 anos, eu fiz magistério e fui convidada para dar aula. Quando eu fui dar aula para criança pequena, a diretora disse: eu acho que você tem perfil para trabalhar com uma pessoa com deficiência. E quando nem se falava em inclusão, eu recebi uma aluna surda, que hoje é arquiteta. E daí, dali em diante, eu me apaixonei pela área e trabalho todo esse tempo. Então, assim, o nosso objetivo realmente é compartilhar o que a gente faz em Curitiba. Gostaria também de parabenizar e agradecer as intérpretes de Libras que estão aqui. Dá um oi. Porque a gente procura fazer, então, um evento acessível. Pode passar. Eu trabalho no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Foi um prazer e uma honra receber esse convite, porque eu nasci aqui em Porto Alegre, e eu fui morar em Curitiba, eu tinha 10 anos. E eu trabalho todos esses 40 anos com a pessoa com deficiência lá. Então, poder vir aqui compartilhar na terra em que eu nasci, para mim é bastante emocionante e muito gratificante. Obrigada, viu, João, pelo convite. Eu não sei se Porto Alegre tem uma secretaria, um departamento que trabalhe questões de políticas e direito das pessoas com deficiência. Eu pesquisei e não consegui, não achei. Você sabe me dizer se tem ou não? Tem?
Ah, tá. Na verdade, eu procurei, né? Mas assim, fiz uma pesquisa rápida e não localizei. E eu acho tão importante, né? É fundamental. Ainda bem que nós temos técnicos como o Eduardo, mas a gente tem que trabalhar a pessoa com deficiência como pessoa, né? Porque a pessoa é uma pessoa. Quando eu começo a minha fala, eu digo assim: eu vou falar com vocês sobre pessoas. Porque a deficiência faz parte da diversidade humana. Pronto. Nós vamos falar de pessoas. Pessoas têm necessidades e pessoas com deficiência têm necessidades também. E muitas especificidades de cada área. Então, o que eu faço em Curitiba? Curitiba, há 36 anos, tem um departamento dos direitos da pessoa com deficiência, onde nós trabalhamos políticas públicas para as pessoas com deficiência, onde nós trabalhamos com todos os tipos de deficiência, onde nós trabalhamos com acessibilidade, porque inclusão anda de mão dada com acessibilidade, né? Se não tiver acessibilidade, não tem inclusão. Então, a gente trabalha tudo isso junto e misturado. Claro que é uma política bem transversal. Então, nós temos um departamento, mas a gente faz esse contato direto com todas as secretarias, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, com Secretaria de Obras, com Secretaria de Educação, com Fundação de Ação Social, porque todas as pessoas com deficiência têm suas necessidades como qualquer outra pessoa. O nosso departamento ele tem 36 anos de existência, ele já teve status de secretaria e hoje ele está como departamento. E a gente trabalha muito para articular as questões referentes aos direitos das pessoas com deficiência. Com qual objetivo, gente? Com o objetivo de garantir a inclusão social e o exercício pleno de sua cidadania. Quando nós falamos em pessoas com deficiência, e o Eduardo trouxe muito bem os números, vocês imaginam que aqui em Porto Alegre, só você que não pode falar, vocês imaginam que aqui em Porto Alegre tem quantas pessoas com deficiência? Algum número, é? Quem fala? Eu tenho que ficar bem aqui, né? Senão não pega. Um oi para quem está me vendo de casa. É um prazer estar falando com vocês também. Alguém? Chuta? Quantas pessoas vocês acham que têm deficiência em Porto Alegre? Vamos lá. Números, por favor. Quem dá mais, quem dá menos? Hã? Mais de 100 pessoas? Mais de 100 mil pessoas? Bom, antes então da gente falar desse número, quem é a pessoa com deficiência? Quem que nós estamos considerando nesse percentual? Tem 5 áreas, vamos lá? O Eduardo já ajudou bastante, hein, gente? Ele falou pelo menos de 2 aí, bem faladinha. Visual e física, ele falou bastante. E quais são as outras 3? Quem me ajuda? Auditiva, intelectual e uma que está super em alta. Transtorno do espectro autista. E ainda temos as múltiplas deficiências, que é quando a gente tem 2 ou mais deficiências associadas. Então, gente, em Porto Alegre, calcula-se, porque também estou considerando o último censo, que já tem muito tempo, né? Em função da pandemia, não teve em 2020. Calcula-se 360 mil pessoas com deficiência. É pouca gente? Não é pouca gente. E eu sempre digo que quando tem acessibilidade, é bom para todos, né? Então, assim, lá em Curitiba, nós trabalhamos com uma média de 450 mil pessoas com deficiência. Então, considerando todas as deficiências e todas as especificidades de cada uma dessas deficiências, que é coisa para mais de metro, né? E que, assim, também tenho tanto tempo quanto você, não dá tempo da gente abordar tudo. Pode passar, por favor. Então, eu vou contar para vocês o que nós temos lá e o que a gente faz. Nós temos vários serviços importantíssimos que geram programas de acessibilidade. Nós temos uma central de Libras. Eu não sei se as meninas aqui são de empresa particular. A gente tem uma central de Libras, onde nós temos intérpretes, e aqui agradeço mais uma vez a vocês duas. Essas intérpretes estão lá à disposição da população. Então, uma pessoa surda entra em contato com a central de Libras, normalmente por WhatsApp ou por e-mail, e solicita uma intérprete. Essa intérprete acompanha essa pessoa no compromisso que ela tem, gratuitamente pela prefeitura.
Que compromisso é esse, Denise? Um médico, uma audiência, uma reunião na escola do filho, um problema na polícia, enfim, a pessoa surda, com dificuldade de se comunicar, leva a intérprete que vai fazer o quê? Português, Libras, Libras, português. Tem esse serviço em Porto Alegre? Vocês sabem me dizer? Não tem? Eu falei para o João, quando ele me ligou, eu falei, João, seria legal fazer esse evento acessível, colocar intérprete. E quando eu cheguei aqui, eu falei, que legal que deu certo. Porque é isso mesmo, gente. Né? Igualdade de oportunidades, é respeitar a diversidade, é para que todos tenham o mesmo direito. Né? Com as meninas aqui, uma pessoa surda não está perdendo absolutamente nada do que eu estou falando, do que o Eduardo falou, do que a arquiteta da manhã falou, e todo mundo aproveita da mesma forma. Bem, então nós temos a Central de Libras, nem está na ordem, porque eu não olhei ali. A gente tem um transporte chamado transporte acesso. Na época, eu trabalhava no atendimento psicossocial, que é um outro setor, que a gente trabalha daí nesse setor com causas bem específicas da deficiência, e causas que a gente não... é o que tem menos visibilidade, mas que é o mais difícil. Então, infelizmente, em 2022, a gente ainda tem gente com deficiência, que é vítima de violência, que é vítima de abuso, que é mantido em cárcere privado. Agora, semana retrasada, nós atendemos uma menina num bairro nobre de Curitiba, mantida em cárcere privado. Claro que já não é tão comum como antigamente, mas ainda existe. E nessa época, a gente tinha assim que fazer esse trabalho bem transversal com as outras políticas para conseguir marcar consulta com especialista, enfim. E quando eu consegui, uma vez, era um neurologista muito difícil de conseguir, que eu liguei para a família falou assim, puxa vida, você conseguiu a consulta e a gente não tem como levar. E aquilo me incomodou muito, porque eu acho que tudo que chega, a gente tem que aproveitar para transformar em política pública, né? Porque é a partir da necessidade da pessoa que você tem que fazer política pública. E não que acha porque é bonitinho ou quem não sente na pele fala. E daí nós criamos o transporte acesso. Ele é mais ou menos no molde do Atende São Paulo, mas ele é um pouquinho diferenciado. São micro-ônibus, também gratuitos, tem 3 critérios, a pessoa tem que ter deficiência física, ou autismo, ou deficiência intelectual. Por que dessas duas últimas? Porque essas duas últimas eles se desorganizam muito dentro de um coletivo comum, né? E esse ônibus, ele faz porta a porta, ele é micro-ônibus totalmente acessível, ele pega a pessoa com deficiência na porta da casa e leva a pessoa com deficiência até o serviço de saúde e socioassistencial não continuado. Tirar um documento, abrir uma conta num banco, enfim, e depois devolve na porta de casa. A gente ganhou um prêmio do Bloomberg, do Instituto Bloomberg, com esse transporte, porque ele realmente ele torna a inclusão muito mais fácil, né? Tendo como você se deslocar até o local que você precisa ir. A gente tem o atendimento psicossocial, já falei para vocês rapidinho, a orientação jurídica, então nós temos advogados que atendem essa população de quase 450 mil pessoas, que têm seus direitos, querem saber dos seus impostos, de isenção de imposto. A gente tem parceria com universidades, com práticas jurídicas, para que possam fazer o acompanhamento nos processos dessas pessoas, e a gente também tem mutirão e ação de curatela. Né? Vocês sabem que a pessoa com mais de 18 anos, com deficiência intelectual severa, ela precisa ser curatelada, né? Então uma pessoa precisa assumir. Isso é muito complexo, é um processo demorado, pela Defensoria Pública chega a demorar 4, 5 anos, e quando ela tem 18 anos que ela precisa da curatela, se a família vai recorrer à Defensoria Pública, esse tempo todo fica parado, ela não recebe benefício de prestação continuada, ela não abre uma conta em banco, é muito difícil. Então a gente agiliza, junto com um programa lá de Curitiba que chama Justiça no Bairro, e daí a gente consegue fazer mutirão, e a gente consegue, a pessoa de manhã entra e à tarde sai com a curatela em mãos. A gente também tem uma Câmara Técnica de Acessibilidade, onde todas as obras públicas da cidade vão ser analisadas por essa Câmara Técnica. Essa Câmara ela é composta por 18 secretarias diferentes do município, e aí ela é muito mais para a acessibilidade arquitetônica do que para as outras acessibilidades, onde a gente olha tudo isso que o Edu falou, né? Daí não é a minha área, não é a minha expertise, mas eu participo, então termino ficando muito familiarizada com o que você falou, não que seja a minha área de atuação, mas existe essa Câmara Técnica que é muito importante, interessante,
é um programa de acessibilidade super importante para os municípios, né? Porque daí todas as principais pastas da prefeitura participam e discutem, gente. Diminui muito aquilo depois que está pronto, tem problema, tem que quebrar e fazer de novo, né? Então, a gente tem essa Câmara Técnica com bastante frequência, já fazem muitos anos, acho que cerca de uns 20 anos, que tem essa Câmara Técnica de Acessibilidade e funciona super bem. E a gente também tem vários eventos, enfim, comunicação, porque a área da pessoa com deficiência é uma área que precisa ser divulgada o tempo todo, né? A gente precisa sensibilizar o tempo todo, a gente precisa lembrar o tempo todo. Pode passar. Então, quem são as pessoas com deficiência? Eu já adiantei esse slide, porque eu já falei do número de 358 mil pessoas com deficiência, né? Mas é muito importante essa definição, gente. Que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo. Eu até vi que o Edu colocou num dos slides dele uma pessoa com perna quebrada. Ela tem a mobilidade reduzida e ela tem necessidade tanto quanto, só que o caso dela vai ser temporário, né? E quem é considerado pela legislação pessoa com deficiência é quem é irreversível. É aquele quadro que não tem retorno, né? Não tem reversão. Eu sempre acredito no potencial humano e, quem sabe, em algumas situações, a gente sabe de um implante coclear para um surdo, mas é muito mínimo, né, o que a medicina consegue ainda fazer para reverter uma deficiência mesmo. E essas pessoas, a gente tem um olhar hoje muito diferenciado, porque antes a gente considerava só um modelo clínico, né? Um modelo médico. E hoje a gente vê muito mais um modelo social. Se nós entendermos, e isso é bem difícil da gente entender, que a deficiência não está na pessoa, e sim no meio, e vocês conseguem entender isso? Sim? Todos? É difícil, né? É complexo, porque a gente foi criado nessa cultura, mas se a gente pensar que a deficiência faz parte da diversidade humana, gente, eu posso estar aqui com vocês, por sinal, hoje Porto Alegre ganhou de Curitiba, hein? Eu saí do voo cedo lá, de manga curta e tênis no pé. Lá estava céu azul de brigadeiro e 26 graus. E cheguei aqui, esse frio. Então, mas voltando na diversidade humana e voltando nessa questão, por quê? Porque, olha, imaginem aqui comigo, uma pessoa que faz uso de cadeira de rodas. Chega num local para um evento. Outras pessoas que não usam cadeira de rodas se dirigem para o local. Para acessar esse local, tem uma escadaria. Não evidencia muito mais a deficiência dessa pessoa essa escadaria? Se tivesse uma rampa de acesso dentro da legislação, das normas da BNT, a BNT, né, 9050, de todas as normas, essa pessoa chegaria nas mesmas condições que a gente. De duas, uma, ou ela não entra no evento, ou alguém vai ter que carregar, né? E o que vai acontecer? Toda a atenção vai para aquela pessoa, que só é diferente de quem não tem deficiência, certo? Então, se a gente começar a pensar assim, vocês que têm o poder de fazer projetos, de estar projetando cidades, projetando trânsito, projetando mobilidade, projetando, enfim, um trânsito mais humano, mais humanizado, a gente consegue melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas. Na verdade, a gente dá igualdade de oportunidade para as pessoas que têm deficiência. Pode passar. Bom, não dá para conversar com vocês terem me escutado e utilizar a terminologia inadequada. Então, assim, há muito tempo, e possivelmente em alguns lugares aqui em Porto Alegre aconteça, como acontece em São Paulo, como acontece em Curitiba, você chega na porta de um banheiro acessível, às vezes até tem o símbolo internacional de acessibilidade, aquela cadeirinha de rodas que ainda é usada aqui no Brasil, apesar da ONU já ter sugerido um outro que é um azinho, né? Um azinho estilizado de acessibilidade, e muitas vezes está escrito PPD, né? Pessoa portadora de deficiência. Esse termo não é mais usado. Risca. Como que se chama agora? Pessoa com deficiência, tá? Por quê, gente? A pessoa portadora, vou pegar teu óculos, Edu. A pessoa portadora de uma deficiência, eu porto esse óculos, eu sou uma pessoa portadora do óculos. Tchau, larguei o óculos. A deficiência sai da pessoa? Então não é pessoa portadora de deficiência, é pessoa
com deficiência, tá? E não tem erro. Se a gente falar pessoa com deficiência, daí você coloca o tipo da deficiência na sequência. Pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com transtorno do espectro autista, pessoa com múltiplas deficiências, e você está falando corretamente para todas as pessoas. Viu, Denise? Mas e daí? A gente pode falar pessoa surda? Sim, não é nem um pouco ofensivo. Cego? Sim. Ou pessoa com deficiência auditiva, ou pessoa surda, ou pessoa com deficiência visual, ou pessoa cega. Não é nada preconceituoso, nem pejorativo, tá? Mas tem algumas expressões que são, né? Sim, com certeza. O que a gente não usa que é muito preconceituoso e pejorativo? Opa, obrigada. Ela deu uma boa, mas não era bem isso que eu queria escutar, mas eu vou explicar um pouquinho então. Surdo-mudo, ela falou. Olha, gente, não sei se porque meu pai era gaúcho, mas ele falou surdo-mudo a minha vida inteira. Aí eu escutei surdo-mudo. E a vida inteira, hoje ele tem 88 anos, eu falo, pai, é só surdo. E ele, encontrei um surdo-mudo. É só surdo. Encontrei um surdo-mudo, porque isso tem muito da cultura, né? Então, assim, a pessoa só é surda. Sabe por quê? Existem pessoas mudas? Sim. Pessoas que têm mutismo, elas têm uma deficiência que é de uma outra categoria que não auditiva. Vocês sabem de qual categoria que elas se encaixam? Física, porque elas têm um problema fonoarticulatório, e é muito mais a nível físico, né? Então, assim, a pessoa surda, ela não é muda. Continuo? Paro. Agora minhas colegas vão ficar do meu lado. Eu vou fazer Libras e elas vão fazer português. O que vocês acham? Vamos trocar? Então, o surdo, ele não é mudo, tá? O surdo só é surdo. Ele tem dificuldade, na maioria das vezes, para falar, porque ele não treina e porque ele não ouve. Mas toda pessoa surda fala, tá? Muitas vezes num tom um pouco diferenciado, mas a pessoa surda fala. Então, não existe surdo-mudo. Surdo-mudo, muito obrigada, quem deu a dica. Mas qual é o outro termo pejorativo? Vamos lá. Deficiência intelectual. Aleijado para deficiência física. Eu não gosto nem de repetir, mas infelizmente, gente, o povo continua falando. Manco, o que mais? Não dá para a gente dizer para você qual é a causa sem fazer um estudo, né? Mas a consanguinidade, ela causa muitos problemas de deficiência. Então, não são mudos. Eles ouviam? Então eles são mudos. Daí sim. Então, eles tinham um problema de mutismo, que não conseguia falar. Tá, mas não é porque eles eram surdos, eles ouviam, você falou, né? Então, aí é uma deficiência física, tá? Mas a consanguinidade faz muito isso. Só que tem que fazer um estudo genético daí para a gente ter certeza e poder afirmar para você qual é a causa da deficiência desses dois meninos. Então, quando a gente fala em deficiência intelectual, e por que a gente usa esse termo, vocês sabem? Como é que chamava até pouco tempo atrás? Deficiência? Isso, deficiência mental. E por que será que foi mudado? Então, tinha num slide ali do Eduardo, nada sobre nós sem nós. Esse é um lema muito forte da pessoa com deficiência. E foram as próprias pessoas com deficiência que solicitaram essa mudança. Vocês sabem por quê? Porque a deficiência mental, ela faz a gente pensar muito na parte da mente, né? Enquanto que a deficiência intelectual, ela tem um rebaixamento cognitivo, ligado ao aprendizado, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de depressão, ela é uma pessoa com deficiência? Não. Ela é da saúde mental, certo? E daí vocês conseguem entender a confusão que fazia para a sociedade leiga como um todo? Virava todo mundo meio que junto, embolado ali, né? Então, assim, deficiência mental e saúde mental. Então, mudou-se para deficiência intelectual, que se refere ao intelecto, e deixa os quadros de saúde mental, daí, para os transtornos mentais. Dá para entender a diferença?
Compreenderam bem? Física, intelectual, transtorno do espectro autista e múltiplas deficiências. Então, basicamente, a terminologia é essa. Pode passar. Esse modelo de deficiência eu acho bem importante e gostaria, assim, porque hoje a nossa conversa ela é todo o tempo muito desafiadora, desde a primeira palestra, certo? Ninguém veio aqui falar para vocês que lindo que é o Rio Guaíba. Eu acho ele lindo, mas a gente não veio falar aqui de beleza, né? A gente veio falar aqui de dificuldades que a gente precisa superar. Então, assim, como que era esse modelo da deficiência? Então, assim, eu vou ser rápida, porque também o tempo não permite que eu me estenda muito, mas, historicamente, as pessoas com deficiência, elas, lá atrás, elas eram eliminadas. Depois, elas passaram a ser queimadas vivas em praças públicas. Depois, elas passaram a ser julgadas como pessoas ou endemoniadas ou com habilidades extraordinárias, videntes, enfim. Depois, elas passaram a ser institucionalizadas. Daí nós chegamos ali, ó, na exclusão, certo? A exclusão, elas eram eliminadas. Tem uma época da história que elas eram largadas no início das vilas para que elas morressem à míngua, porque culturalmente não eram aceitas. Gente, veja o que eu estou falando, o absurdo total, pessoas como a gente, né? Eram mortas, eram deixadas de lado porque tinham deficiência. Bem, mas a gente foi avançando. Eu digo para vocês que nesses 40 anos que eu trabalho com pessoa com deficiência, a gente já avançou muito. Eu sempre falo para o pessoal lá no departamento que o nosso departamento é um departamento que tende a acabar. Porque quando acontecer a inclusão de verdade, não tem mais porque a gente está lá. Eu não sei se eu consigo ver isso antes de morrer, né? Já estou velhinha, mas espero que sim. Só que a gente avançou muito, gente. Muito, 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 né? Então, ali, ó, a exclusão, vejam, os pontinhos verdes, pessoas sem deficiência, que é assim que a gente deve falar, e os pontinhos coloridos, pessoas com deficiência. Elas eram separadas. Depois veio a segregação. Bom, gente, então, já que a gente não mata mais pessoa que tem deficiência, vamos juntar esse povo. O que eles faziam? Institucionalizavam, né? Quando apareceu o primeiro Instituto dos Cegos, Instituto dos Surdos, no Rio de Janeiro, ali era a segregação. Depois eles falaram, opa, mas eu acho que dá para misturar. Aí foi para a integração. Infelizmente, algumas empresas ainda fazem isso hoje em dia. Você chega para visitar empresas, porque lá no nosso setor a gente tem um setor de empregabilidade. Eu estou tentando falar rápido, daí eu vou pulando, daí eu vou lembrando e eu vou voltando. É que a gente faz a empregabilidade das pessoas com deficiência, né? Então, assim, vocês sabem que tem uma lei de cotas, as empresas precisam cumprir, mas vai muito além da lei de cotas, né? Deveria ir além da lei de cotas. O que acontece? Você chega em algumas multinacionais que, porque tem 5.000 funcionários, tem que cumprir a lei, e eles têm lá o número certinho da lei, só que quando você chega lá, eles fazem dentro da empresa um aquário, assim. Sem brincadeira. E colocam lá pessoas surdas trabalhando. Ou pessoas com algum outro tipo de deficiência trabalhando. Mas ela está incluída? Não. Ela está ali, ó, integrada, mas não incluída. E o que a gente... Qual é o momento nosso atual agora? Está ali em cima, ó. Inclusão. Pessoas com e pessoas sem deficiência todas juntas. Pode passar. Esses modelos são muito importantes para a gente entender essa linha histórica, tá? Então, assim, lá atrás era uma coisa assim, a pessoa tem deficiência, ai que dó. Hoje a gente não tem esse olhar mais sobre a pessoa com deficiência. A gente sabe do potencial das pessoas com e sem deficiência, certo? Mas eu vou ler ali para vocês uma situação. Vamos pegar a da moça em cadeira de rodas. Lá atrás, quando a gente tinha um modelo caritativo, um modelo de pena, um modelo de dó, era assim, que pena. Essa linda mulher, presa a uma cadeira de rodas, nunca poderá casar, ter filhos e cuidar da sua família. Procede isso, gente? Mas era assim, né? Daí passamos para o modelo médico. Como é que era o modelo médico? Coitada daquela moça. Devia ir ao médico e conversar com ele, se há alguma terapia que possa fazê-la voltar a andar como todo mundo. Então, colocando no médico a cura, né? A possibilidade de cura. Aí a gente anda para o modelo social, que é como?
A comunidade devia mesmo construir rampas em frente dos prédios públicos para que as pessoas como ela possam participar da vida social. E chegamos no modelo baseado em direitos, que é onde nós estamos hoje, que é, quando ela tiver um emprego, o empregador terá que construir salas acessíveis, é um direito dela. Conseguem perceber, então, a linha histórica de como a pessoa com deficiência foi passando? E ali a gente tem mais 2 exemplos, eu acho muito bacana, mas o nosso tempo não permite, vai ficar aí os slides, depois, se vocês quiserem ler, eu deixo para vocês, tá bom? Pode passar. Quando a gente fala em acessibilidade, o Edu falou super bem, e eu até pulo a arquitetônica, porque ele já deu um show aqui para a gente de acessibilidade arquitetônica. Mas não existe só acessibilidade arquitetônica. A gente tem dimensões de acessibilidade. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, além da arquitetônica, que eu vou realmente pular, porque daí eu acho que o Edu já conversou bastante, apresentou muito bem, parabéns. Eu gostaria de falar com vocês da comunicacional e da atitudinal, principalmente. Vocês sabiam desses outros tipos de acessibilidade? Não? Como que eu torno um evento acessível para uma pessoa surda? Hoje aqui está sendo, mas como que nós tornamos esse evento acessível? Graças às intérpretes, certo? Isso é acessibilidade comunicacional. Olha ali, ó, sem barreiras no acesso à informação. Mas se tivesse nessa sala uma pessoa surda, cega, como que a gente faria essa acessibilidade comunicacional para o cego? Como eu tinha visto que não tinha ninguém cego, eu só tirei o microfone para vocês entenderem. Mas a gente também se autodescreve, né? Então, eu sou uma mulher, meia-idade, cabelo castanho com mechas claras, uso óculos, estou vestindo um casaco preto com gola de pele, uma calça preta e um tênis bege. O ambiente que a gente está é uma sala ampla, com cerca de 70 pessoas, tem um lustre no meio, isso é audiodescrição. Então, porque pensem, se vocês fecharem os olhos agora aqui, mas vocês entraram com os olhos fechados, vocês sabem onde vocês estão? Alguém não tem que audiodescrever? Isso, gente, é uma tendência. Lá no nosso departamento, a gente está finalizando um estúdio, onde acontece Libras, porque depois da pandemia, a gente começou muito com Libras online, e deu muito certo. Então, hoje, ao invés de elas se deslocarem, algumas se deslocam e outras ficam fazendo atendimento online. Basta um telefonema, um WhatsApp vídeo, e uma intérprete faz, pela telinha do computador, do telefone, a interpretação português-libras português. E é tão importante. Então, assim, em todos os nossos serviços públicos, isso é programa de acessibilidade. Nós distribuímos os contatos da Central de Libras. Chegou lá na Rua da Cidadania uma pessoa que quer uma informação sobre PTU surdo. Como é que você se vira com essa pessoa? A prefeitura oferece um programa de acessibilidade, vamos entrar em contato. Ligam, tem uma no plantão que vai fazer essa interpretação online. A gente faz também na quarta-feira, volto, porque eu estou indo e vindo, né? Se vocês quiserem participar, toda quarta-feira, das 9 às 11, a gente faz conversação em Libras online. E na pandemia, ela era presencial, e na pandemia a gente teve que fazer online. E qualquer pessoa pode participar, é gratuito, e a adesão, gente, é do Brasil inteiro. Era só Curitiba, e hoje nós temos muitas pessoas que participam. Então, a gente pega um tema da atualidade, qualquer tema, né, que esteja em alta, e a gente faz uma conversação, como se fosse em inglês uma conversação, só que em Libras. E daí o que acontece? As pessoas vão fazendo um pequeno vocabulário. É tão simpático você receber uma pessoa e poder falar pelo menos um oi em Libras, com um sorriso bem bonito e acolher essa pessoa, por mais que depois você não consiga desenvolver, mas ela vai ver que você se preocupou com ela, né? Que você se preocupou em atendê-la bem. Então, todo mundo sabe dar oi em Libras? Vamos treinar? Ó, o, i. Aí faz assim. Se você está meio tristinho, você faz assim. Se você tiver alegre. E a expressão das meninas é o que diz tudo do como é que essa pessoa está, né?
Então, assim, gente, um vocabulário rápido, claro que não se aprende Libras assim, né? Libras é uma língua, é complexo. Elas ralam muito para chegar a serem intérpretes, elas têm que ter certificação, elas têm que passar por banca, não é algo tão simples. Mas a gente poder se comunicar para acolher, isso é possível. Então, se vocês quiserem entrar, é só entrar no site da Prefeitura, vocês de Curitiba procuram o Departamento da Pessoa com Deficiência e tem lá os nossos números de contato, no final também tem aqui da minha apresentação, para participar nas quartas-feiras de manhã. Acessibilidade comunicacional é isso, Libras e audiodescrição. Dificuldade para entender audiodescrição? Não? Quando a gente faz um post, a gente deve fazer aquele hashtag para todos verem, ou hashtag para cego ver. Eu gosto mais para todos verem, né, nessa linha de inclusão. E ali, você só descreve a imagem que está ali, é uma foto? Descreve rapidamente. Por quê, gente? Porque a pessoa com deficiência visual, ela vai usar o celular como a gente usa, e ela tem um recurso de tecnologia assistiva, que é um aplicativo que ela baixa e ele lê tudo que está escrito. Mas se é uma imagem, ele vai ler? Não. Então, por isso que sempre, seguida da imagem, a gente põe hashtag para cego ver ou hashtag para todos verem e faz a descrição da imagem. Aí a gente tem a instrumental, que é super importante, principalmente nas empresas, que os instrumentos e as ferramentas não tenham barreiras. A gente tem a de programas, tem a de métodos, e a gente tem, para mim, discordo do Eduardo, porque claro que a área dele é arquitetônica, mas para mim não tem nenhuma acessibilidade mais importante que essa última. Atitudinal. Como é que você lida com a pessoa com deficiência? Como é que você acolhe a pessoa com deficiência? Como que você conversa com a pessoa com deficiência? Porque, gente do céu, é um show de horror o que essas pessoas sofrem no dia a dia. Uma pessoa que está numa cadeira de rodas, intelecto totalmente preservado, tem uma pessoa do lado, as pessoas não se dirigem à pessoa que está na cadeira de rodas, elas se dirigem a quem está do lado. Uma pessoa surda está com uma intérprete do lado, a pessoa não se dirige à pessoa surda, a intérprete está ali fazendo o trabalho dela, interpretando. Quem que é a pessoa em questão? É a pessoa com deficiência auditiva. As pessoas se dirigem para quem? Para as intérpretes que daí se embananam inteiro porque elas não sabem o que fazer, né? Elas não estão ali com esse papel, elas estão ali para interpretar do português para Libras para aquela pessoa surda. Uma pessoa cega, você sai com uma pessoa cega, as pessoas ou ficam com dó. Eu tenho um colega, ele é sociólogo, doutor em sociologia, cego. A gente sai para dar palestra junto. Às vezes, eu falo, Manu, espera aqui um pouquinho, Emanuel é o nome dele, que eu vou ali atrás do carro, tal, para facilitar. Aconteceu um dia da gente estar dando uma palestra na URBS, que é dentro da rodoviária de Curitiba, e ele, palestrante, com doutorado, encostado, quando eu voltei, uma pessoa estava cutucando e dando moedinha para ele. Eu vi, gente, ninguém me contou, eu vi, né? Então, assim, quantas vezes a gente sai para almoçar e as pessoas do restaurante falam assim, você não precisa pagar. Então, gente, isso para ele não tem coisa pior, né? Porque, assim, é falta de respeito, né? É falta de atitude, né? Por isso que eu disse, essa dimensão da acessibilidade atitudinal está ao alcance de todos. Não precisa ter orçamento, que a gente sabe que na arquitetônica é caríssimo, né? Óbvio que é super importante. Só que nós não conseguimos fazer da noite para o dia, né? Depende de projeto, depende de orçamento, depende de emenda, depende de enfim, plano de calçadas, plano não sei das quantas, financiamento do Banco Internacional, e assim que vai, para fazer calçada, para fazer rampa, para fazer... Agora, a atitudinal, não, está dentro de cada um da gente, de cada um de nós, né? E eu espero que depois dessa conversa que a gente está tendo hoje aqui, o olhar de vocês para as pessoas com deficiência seja outro. Até aqui já não é, né? Espero que já seja. Pode passar. Bom, eu ia falar um pouquinho de cada deficiência, porque, assim, quando eu mostrei para vocês ali o modelo médico e o modelo social, e digo para vocês que hoje a gente está trabalhando muito mais no modelo social, hoje a gente considera muito mais a CIF do que o CID,
né? O CID é quando a gente vai no médico e ele dá o CID da doença. Para a deficiência também tem. Hoje, a tendência, a própria lei brasileira de inclusão diz, a avaliação deve ser pelo CIF. CIF é a classificação internacional de funcionalidade. Então, vai muito além da deficiência que está na pessoa. E aquilo que eu falo, o meio, né? Se essa pessoa tiver uma colher adaptada, ela consegue se alimentar? Sim ou não? Então, é por aí que vai a CIF. Só que, assim, é uma equipe maior, a gente tem uma maior dificuldade de conseguir, o INSS começou a fazer esse trabalho, a gente faz vários cursos, não é bem complexo para você fazer essa avaliação pela CIF, tá? Mas as pessoas com deficiência física, porque quando a gente fala em símbolo internacional de acesso, que eu falo daquela cadeirinha de roda azul, o que vem na mente de vocês? Você tem ele aí? Opa! Esse símbolo. O que vem à mente de vocês? Qual deficiência? Vocês sabiam que esse símbolo representa todas as deficiências? Sim ou não? Vocês sabiam que quando num estacionamento tiver esta placa aqui, a pessoa... Eu acho que em Porto Alegre também deve ter o cartão, né? Tem. A pessoa pode pegar o cartão. Quem é deficiente físico, quem é deficiente visual, quem é deficiente auditivo, quem é deficiente intelectual, quem é autista, e usar essa vaga. Às vezes até briga entre pessoas com deficiência para o uso da vaga. E os agentes de trânsito ficam bem doidos. Eles ligam lá para a gente, o que a gente faz? Como sempre, tem que ter bom senso, né, gente? É óbvio que se tiver uma pessoa com deficiência física que precisa de um espaço maior para transferência e uma outra pessoa que tem uma deficiência auditiva, por exemplo, a lei é clara, a lei é para todos, né? Mas aí vai do bom senso, porque nós vamos fazer o quê? Né? Como tudo na vida. Enfim, essa deficiência física, normalmente, ela é a deficiência mais aparente, mas tem algumas curiosidades. Vocês sabem que o ostomizado é pessoa com deficiência? Sabiam? Sabem o que é ostomizado? Não? Ostomizado ou ostomia ou colostomia, tá? É quando a pessoa tem, por exemplo, um câncer, é um exemplo, pode ser uma outra doença de intestino, e que o intestino não funciona, é feita uma cirurgia e colocada uma bolsinha. Já viram? Tem para o cocô e para o xixi, para as fezes e para a urina. Colostomia e ostomia, tá? Essa pessoa, ela é pessoa com deficiência física. E daí? Aí o que acontece é que muitas vezes a bolsinha dela está aqui, ó, dentro da calça. É visível? Não. Vocês entendem o que é esse modelo social? É a pessoa poder se autodeclarar e ninguém questionar. Se ela está pedindo que ela precisa usar o banheiro acessível, ela pode ter uma colostomia e precisa ir lá limpar a bolsa dela. É a hora dela fazer higiene na bolsa dela. Então, ostomia e colostomia foi uma das últimas deficiências que entrou para a deficiência física. Tá? Então, além de paraplegia, hemiplegia, paraplegia da cintura para baixo, hemiplegia, muito que a gente vê, sequela de AVC, né, de um lado ou de outro, tetraplegia, as 4, tem o nanismo, entra na deficiência física, todas as malformações, todas as amputações, são pessoas com deficiência física. Por isso que é a deficiência mais visível. Pode passar. Quando a gente fala de deficiência física, então a gente fala muito além da cadeira de rodas, né? A gente fala muito do direito de ir e vir, a importância da acessibilidade arquitetônica, principalmente para a deficiência física e visual, das edificações, nas calçadas, no transporte público, nos veículos de aplicativo, nas vagas de estacionamento. Gente, eu não sei aqui em Porto Alegre, nem em São Paulo, nem no Mato Grosso, mas em Curitiba, é inúmeras reclamações que nós recebemos que Uber, carro de aplicativo, não quer transportar pessoa com deficiência física. Qual o motivo? Cadeira de rodas vai arranhar o porta-mala do carro deles. Eles rejeitam, né, a corrida. Não sei se isso acontece aqui, se vocês têm conhecimento. Não tem conhecimento, não sabe. Sim, lá também. Mas eles rejeitam 1, 2, 3 vezes uma pessoa. Não querem, porque eles dizem que conforme a cadeira, quando a cadeira é muito grande, tem umas que são maiores, né? Arranha. Mas assim, gente, se você está trabalhando com transporte, você trabalha para atender todas as pessoas, né?
Taxista? Lá em Curitiba, leva mais os que têm o carro adaptado, viu? E menos os que têm o carro comum, mas também dá problema nos carros comuns, para transporte de pessoa com deficiência. Aí a gente também fala do condutor com deficiência. Eu lembro que o Edu deu um exemplo muito certo, né? Também trabalho com um senhor que é tetraplégico, dirige, e ele precisa da ajuda só para tirar a cadeira de rodas e ajudá-los a transportar ele do banco para a cadeira de rodas, né? Mas, gente, aquele espaço na vaga ele é necessário, né? As pessoas não sabem, as pessoas usam, as pessoas dizem que não precisa daquela vaga. Então, assim, é preciso entender desse público para a gente compreender as necessidades. Essas são as especificidades de cada área. E a gente também fala muito, né, nas consequências do trânsito, da falta de segurança, tiro, faca, que transformam pessoas em pessoas com deficiência física, que também é muito grande. Pode passar. Então, daí, deficiência visual, Edu contou para vocês, nós temos 2 grandes categorias, 3 agora, porque agora é lei o monocular também, né? Mas é o cego total, baixa visão e o monocular. Pode passar? Eu vou pular o que você já falou. Daí um completa o outro, certo? Na deficiência visual, gente, a gente também tem algumas situações, né? Então, por exemplo, transitar com segurança. A nossa colega de manhã que falou de Belo Horizonte, das bike, eu não sei como é que está aqui, lá em Curitiba estava aquela onda de yellow bike, daí cortaram e agora está voltando. Eu sou super a favor da bicicleta, mas a gente tem que cuidar para uma coisa não interferir na outra. Sabe o que acontecia com muita frequência, possivelmente aqui também? A orientação era: deixe a bicicleta na calçada. Né? Você usou, vai devolver, deixa na calçada. Como é que a pessoa cega, que está acostumada a fazer aquele trajeto... Gente, eram inúmeros acidentes também de cegos com bicicletas nas calçadas. Tá? Mas quando ele vê, ele tropeçou e foi com tudo. Vai ele, embola ele, bengala e bicicleta. Porque ele não está esperando aquele obstáculo naquele momento. Ele está acostumado a fazer aquele caminho sempre. Eu lembro bem de uma moça que morava num prédio, você entende? Encosta a bicicleta, entendeu? Encosta a bicicleta, encostou no prédio. Ela desceu com a bengala, quando foi dar o primeiro passo, tinha uma bicicleta encostada. A pessoa que usou a bicicleta jamais imaginou que deixar aquela bicicleta ali poderia interferir na mobilidade de uma pessoa cega, né? Então, a gente até na época entrou com todo... Esse é o nosso trabalho, a gente recebe as queixas e trabalha para fazer políticas para corrigi-las. É isso que nós fazemos o dia inteiro. A gente tem um programa bem legal que chama Jovem Autodefensor. Então, a gente coloca nas nossas redes sociais, depois no último slide vai estar ali, se vocês quiserem acompanhar, será um prazer. Tem Instagram e Facebook, todo o trabalho que a gente faz está lá. E quando esse do autodefensor, a gente coloca lá pessoas com deficiência jovens, né, de 14 a 21 anos, que queiram fazer parte. Então, a gente faz ações. Uma, a gente levou eles no TRE. Lá eles escutaram toda uma palestra e depois eles tiveram direito ao voto, claro que simulado, né? Mas para eles verem como era. Uma outra ação, a gente fez várias. A gente foi na Câmara Municipal. Então, antes a gente fez um preparo com esses jovens, falou o que era a Câmara, como ela era composta, quais eram as comissões, como que os vereadores faziam projetos de leis, que eles tinham que ver a necessidade. E esses jovens foram para lá, subiram no púlpito. Dos 10 que estavam presentes, a gente faz grupos pequenos até por causa da pandemia, 9 falaram. Muito legal. E nós conseguimos várias coisas. Por exemplo, um menino autista falou: eu nado, faço natação, e quando tem Copa Curitiba de natação, quando tem Copa Caixa, não tem a modalidade natação para autismo. Porque não tinha essa modalidade, terminou passando. Saindo de lá, a gente foi procurar o secretário de Esporte e Lazer, e o secretário falou: vamos colocar a modalidade. Então, esse menino está, assim, radiante, porque ele solicitou, e a gente conseguiu incluir. Nem tudo a gente consegue, mas a gente tenta. E trabalhar sempre em cima das dificuldades das pessoas com deficiência, com políticas que vão aumentar a qualidade de vida delas. Eu tenho uma experiência do cão-guia no transporte público que também foi muito interessante. Vocês conhecem aqui em Porto Alegre pessoas que usam cães-guias? Hã? Então,
Eu não sei como é que funciona aqui, né? Mas vou contar para vocês rapidamente. Nós temos lá em Curitiba 7 cães-guias hoje. Existe um instituto em Balneário Camboriú, não, desculpa, em Camboriú, na frente de Balneário, que faz a formação aqui para a região sul dos cães-guias. As pessoas se inscrevem, os cães são do Estado, nação, a nível federal, e eles ficam com o tutor, que é a pessoa cega. E depois a pessoa tem uma responsabilidade de cuidar, de tratar. Pode ficar até o cão morrer, e é substituído, ou pode também devolver. Bom, quando os motoristas de ônibus fazem aquelas capacitações, que deve ter aqui também, né, tem vários temas. E um cego nos procurou e disse, quando eu estou no ponto do ônibus com o meu cão, não tem ônibus que pare. E cego precisa usar ônibus. Ou ônibus, ou carro de aplicativo, ou táxi, certo? Também tem problema com carro de aplicativo pôr o cão dentro. Mas vamos deixar isso para um outro encontro nosso. No ônibus, os motoristas não paravam. Não paravam. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos na URDS, falamos com a URDS, que chamou todas as empresas, que são as concessionárias, encontramos com eles, com os diretores, e fomos de empresa em empresa dando capacitação. E a gente falava, por que vocês não param? E sempre tinha um diretor da empresa junto, ninguém respondia. 400 motoristas, 500 motoristas. Até que um dia, na terceira empresa que nós somos, um motorista mais velhinho levantou a mão e disse para mim, dona, eu vou contar para a senhora por que a gente não para. Porque naquela capacitação que a gente faz, a gente recebe uma orientação que não pode transportar nenhum animal. Nunca ninguém chegou para a gente e disse que esse cão pode, que a lei permite. Então, gente, vocês entendem que é uma batalha diária e que cada deficiência tem a sua especificidade e que a gente precisa trabalhar isso todo dia, toda hora, todo momento para tornar essa cidade, todo mundo e todo o país muito mais acessível? É assim que funciona. Vamos passar, porque eu acho que o meu tempo já deve estar. A auditiva, né, é uma deficiência também que a gente considera a pessoa com deficiência auditiva quando ela tem uma perda auditiva acima de 41 decibéis. Se vocês quiserem ter uma ideia, vamos fazer um teste bem rapidinho. Vou pedir para vocês pegarem os 2 dedos e assim, colocar uma pressão forte. Eu vou continuar falando com vocês. Apertem agora. Eu vou continuar falando com vocês no mesmo tom que eu estava falando. Eu só vou virar para não ter pista de boca. Vocês escutam o que eu falo? Então, é muito relativo a gente fazer isso, porque é claro que cada um vai empregar uma força, né? Mas quando você põe aquela força que chega a doer, assim, significa que a gente tem uma perda de 10 decibéis, tá? Só que decibéis, o cálculo é a potência, né? Isso. Então, não significa 4 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Essa é a deficiência auditiva. A pessoa não escuta nada. E daí, na deficiência auditiva, tem a leve, a moderada, a severa e a profunda. Então, por isso que é muita especificidade de cada área, né? Mas é uma perda bem grande, tá? Pode passar. Vocês costumam perceber esse adesivo nos carros das pessoas surdas? Alguém já viu? O surdo dirige, né? Tem carteira nacional de habilitação e ele tem direito a usar esse. Fiquem de olho quando vocês estiverem dirigindo. Tem alguns surdos que optam por não colocar, por uma questão de segurança, porque eles se sentem vulneráveis, sabendo que são surdos para assalto, enfim. Mas esse símbolo existe, esse decalque existe para facilitar aos demais motoristas para perceberem a pessoa com deficiência auditiva dirigindo. Quando o condutor é surdo, abordagem policial, vocês já pensaram? E o que é a primeira coisa que a polícia faz? Hã? Deita no chão. Ah, sirene? Deita no chão, mão para trás, né, gente? E como é que o surdo se comunica? Como é que o surdo se comunica? Fala, você já tinha pedido desculpa, eu não te dei a palavra aquela hora. Aham. Isso. Já se deparou?
Isso mesmo. Aí, como que é teu nome? Rafael. Aí a gente tem acessibilidade atitudinal, entendeu? Só que talvez tenha um outro agente que diga, eu não vou falar com ele. Não sei, entendeu? Aí faz toda a diferença na vida dessa pessoa surda, entende? Óbvio, seria ótimo se vocês conhecessem e aprendessem Libras, mas se não dá, vamos tentar de outras formas. O problema é que os surdos reclamam muito que em qualquer abordagem policial, a primeira coisa é mão para trás, né? Ou mão na cabeça. E eles não podem se comunicar, porque eles usam as mãos para se comunicar. Então, isso é uma coisa bastante séria, né? Que tem que ser repensado, e que tem que ser pensado, e que tem que ser refletido. Eu vim aqui muito mais para vocês refletirem comigo, né? Com relação a um decalque, com relação a um condutor surdo, com relação a um condutor com deficiência física. Pode passar. Então, a definição de deficiência intelectual tem uma característica bem importante. Ela tem que se instalar na pessoa até 18 anos, tá? Senão, não é deficiência intelectual. Porque muita gente, quando eu saio falar, pergunta assim, mas Denise, então meu pai tem um Alzheimer precoce, 50 e poucos anos, ou 70 anos, ele é uma pessoa com deficiência intelectual, ele tem um prejuízo intelectual, sem dúvida, nós não vamos discutir, mas ele não é considerado pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem que adquirir até 18 anos, que é a entrada na vida adulta, tá? Normalmente nasce ou tem em consequência de doenças neonatais, recém-nascido, meningite, que é muito comum, né? Mas até 18 anos é considerado, para fins legais, pessoa com deficiência intelectual. Pode passar. Por favor. Ela não é considerada pessoa com deficiência intelectual. Para fins legais, não. Fins legais, bem claro. Opa, você volta um. Olha ali, ó. É o decreto que regulamenta, diz, olha. Não sei se eu posso discutir lei, né? Mas, assim, como eu disse, eu acho que a pessoa, ela perde, ela, sem dúvida alguma, ela tem esse comprometimento cognitivo. Só que daí ela vai ser considerada... E assim, gente, quando eu falo isso, e quando eu falo, por exemplo, do transtorno mental, que é diferente da deficiência intelectual, por favor, eu respeito todas as pessoas, né? Eu também acho que o transtorno mental tem que ser respeitado. Só que ele tem que ser diferenciado da deficiência intelectual. É só nesse sentido. Então, uma pessoa que tem um Alzheimer, por exemplo, ela tem uma perda significativa de um monte, né? Então, por exemplo, na deficiência física isso não existe. Na deficiência física, se a pessoa se tornar deficiente físico na melhor idade, na maior idade, quando é idoso já, ele vai se tornar pessoa com deficiência física. Mas, para fins legais, para deficiência intelectual, é só até os 18 anos. Pode passar. O transtorno do espectro autista. Gente, como tem criança com autismo, né? Criança, adolescente, adulto, todo dia, toda hora. O transtorno, ele abriu muito esse leque, né? Do espectro. A gente, antes, quando falava do autismo, eu trabalhei, antes da prefeitura, eu estou na prefeitura há 20 anos. Eu trabalhei com deficiência intelectual 8 e mais 10 com autismo. Então, assim, a gente considerava autismo aqueles casos bem clássicos, bem clássicos, bem típicos, né? Hoje, abriu muito leque. Se eu viesse aqui conversar com vocês só sobre autismo, sempre as pessoas dizem, no final me procura e fala, Denise, acho que eu tenho autismo. Eu me identifico. Né? Daí, quando você fala assim, né, não gosta muito do contato visual, tem dificuldade com o toque, prefere se isolar, quer dizer, é uma série de características. Antes, era tudo isso junto, né? E junto com o movimento estereotipado, com flipping de mãos, assim, continua tendo, viu, gente? Não é que não tem mais. Mas hoje faz parte desse TEA. Pensem num leque. Vamos abrir o leque. Antes ele estava concentrado só no leque fechado. Agora ele tem para menos e tem para mais. E todo esse pessoal é considerado pessoa autista. Gente, tem muito adulto se identificando com autismo, fazendo avaliação e percebendo que é autista. Pessoas essas que estão convivendo com a gente muitas vezes. É que nem a deficiência intelectual. Que eu tenho tanto para falar, eu vou pulando e vou voltando e vou indo. Mas, assim, a deficiência intelectual leve, eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas com deficiência intelectual leve próximas a vocês. Sabe aquele colega de trabalho
Sabe aquele que é o ritmo mais lento, aquele que a gente não tem paciência, aquele que tem que repetir 3 vezes, sabe aquele que não consegue subir, aquele que faz sempre a mesma coisa e erra. E sempre quando eu falo isso, as pessoas riem, sempre identificam pessoas. Claro, gente, não quero ser leviana aqui e dizer que todas essas pessoas têm deficiência intelectual leve, mas a grande maioria são essas pessoas. E essas pessoas estão aí no trânsito, estão aí na cidade, né? Então a gente precisa respeitá-las. Essa coisa de respeitar o tempo é muito importante. Quando eu faço essa fala de 4 horas, 8 horas, a gente faz dinâmicas de sensibilização, que é super legal. A gente faz oficina de Libras, a gente faz oficina de deficiência visual, cadeira de rodas, muleta, enfim, para a pessoa é vivendo na pele, né? Para a pessoa sentir. Eu gosto muito de fazer com quem faz projeto para ir lá na calçada e ver a dificuldade quando ela é uma subidona, quando é uma descidona, quando não tem rampa de acesso, daí com a venda e com a bengala, quando não tem piso tátil nem de alerta e nem o outro. Enfim, a gente faz todo esse trabalho. As pessoas dizem, eu tinha uma visão antes e tenho outra hoje, né? Porque é bem isso mesmo. E a gente faz algumas dinâmicas para ver autismo, assim, é para se colocar no lugar. Ninguém vai ser autista, né, gente? Porque vai fazer a dinâmica e nem ser pessoa com deficiência intelectual. Da intelectual, a gente tem um teste que é aplicado pelo Ministério da Educação, que é um teste para altas habilidades. Então, elas são 4 perguntas e elas são de raciocínio lógico. E você dá 1 minuto. Então, a gente distribui, né, uma prancheta com uma caneta. Primeiro, eu tenho que falar, não vire. Gente, pior que criança. Todo mundo vira. Mas não vire, porque não pode virar. Porque se virar, você consegue matar a charada. Eu não posso deixar virar. Eu vou dar, às vezes, para professor que trabalha em inclusão, eu falo, não acredito. Elas viram contra a luz, assim, ó, para ver o que é escondido da gente ainda, sabe? E daí você dá aquela dinâmica para a pessoa preencher. E a gente, claro que isso, né, previamente acordado, a gente só pode psicólogo aplicar esse até. E a gente começa assim, vocês têm 1 minuto. Daí a gente solta o cronômetro e a gente vai. Já passou 10 segundos, já passou 20 segundos, já passou 40 segundos. Olha, está acabando o seu tempo e ninguém consegue responder nada. É verdade. Daí, por quê? Porque depois a gente vai refletir sobre tudo isso, né? Primeiro, que são 4 perguntas de raciocínio lógico, que quando a pessoa não se sente pressionada, muitas vezes ela responde. Segundo, que tem gente que fala assim, eu não gostei disso aqui, eu não quero isso daqui. Que horror vocês fazendo isso com o tempo na nossa cabeça. Eu falei, o que vocês fazem com a pessoa que tem deficiência intelectual? A vida inteira não é 1, 2 minutos que está aplicando um teste. O que você faz com a pessoa que tem um autismo grave, que é uma vida inteira? Então, é para refletir, né? Esse é o objetivo, sensibilizar e refletir. Pode passar. Então, esse cordão de girassóis, eu não sei se vocês já viram, hoje está muito utilizado para deficiências não visíveis, isso. Então, a gente usa para o autismo, para deficiência intelectual, para uma deficiência física, por exemplo, como uma pessoa que é ostomizada. A gente usa para... porque mesmo a deficiência visual, às vezes a pessoa não tem uma má formação, né? Usa um óculos. É muito difícil tudo isso. Então, esse cordão está sendo muito utilizado. É cada vez diminuindo muito mais essa coisa do preconceito, né? Vocês sabem como chama o preconceito para a pessoa com deficiência? Que nem o racismo é para o negro, capacitismo é para a pessoa com deficiência. Eu espero que ninguém seja capacitista aqui, né? Então, que as pessoas respeitem as pessoas com deficiência. Carteira Nacional de Habilitação, já falei com vocês. Isenção tarifária no transporte público, deve ter aqui também, né? Tem? Pessoa com deficiência pode usar o cartão. E a importância de ter o acompanhante. Então, muitas vezes, essa deficiência que não é visível, que é de um adulto com deficiência intelectual, as pessoas não entendem por que ele tem que estar acompanhado por uma pessoa. Porque muitas vezes ele não dá conta de sozinho. Então, assim, é preciso refletir sobre tudo isso. Pensem comigo, não tem deficiência aparente. Não tem deficiência aparente. Pode passar. Então, nós temos vários programas de acessibilidade. Eu estava contando há pouco
que ontem, antes de ontem, eu estava fazendo, lá em Curitiba são 10 cidades do Brasil que estão concorrendo ao DTI, Destino Turístico Inteligente. Eu não sei se Porto Alegre está nessa. E tem vários eixos, e nós trabalhamos o eixo da acessibilidade. Então, a gente foi visitar pontos turísticos para ver a acessibilidade. O que acontece, gente? O que foi criado em 1990, 95, 2000, nada de acessibilidade. Então, assim, agora a gente foi no Memorial Paranista, aqui no Parque São Lourenço, que é super bacana. Hoje tem muita tecnologia que nos ajuda, né? QR Code que você coloca com audiodescrição, a pessoa cega só vai ali no QR Code, já lê, ou abre o texto e ela usa a própria tecnologia assistiva dela. A própria janela de Libras no QR Code que eles fazem também. Então, assim, é uma maravilha. O lugar que tem acessibilidade é bom para todo mundo. Tem uma obra de arte que talvez eu, sem ser cega, tenho interesse de saber, aquele QR Code que vai ter o texto para o cego poder escutar, ele vai auxiliar a pessoa que enxerga para poder conhecer mais. Então, é sempre muito bom. Todo tipo de acessibilidade é muito bom. É claro, mas toda acessibilidade que é arquitetônica e comunicacional, na maioria das vezes, ela custa, né? Então, a gente trabalha lá em Curitiba, quando eu chego, eu acho que eles falam assim, lá chegou a Denise, a chata da acessibilidade, porque é mais ou menos assim mesmo, gente. É assim. Não, é assim. Eu entro, ai, meu Deus, lá vem ela, Fundação Cultural, lá vem ela. Porque é isso aí, né? O meu papel é esse mesmo, eu vou lá. Por que vocês fizeram uma amostra sem ter QR Code, com audiodescrição e com Libras? Por que vocês fizeram... Então, assim, hoje a gente tem todas as nossas... Procuramos fazer todos os eventos, o Natal de Curitiba, que é muito famoso, né? Ele é todo acessível. Não dá para pôr cadeira de rodas no carrossel? Não vai ter carrossel. Não dá para ter audiodescrição no passeio pelo Parque Barigui com o Papai Noel lá? Não dá para ter. A gente está numa cidade inclusiva, numa cidade que trabalha pelas pessoas por igualdade de oportunidades, né? Então, a gente trabalha por isso. Capacitar profissionais e campanhas informativas sobre inclusão o tempo todo, fiscalização dos espaços urbanos, todos nós podemos fazer, e incluir a acessibilidade como perspectiva nos novos projetos e serviços. Nós temos um plano municipal decenal de inclusão e acessibilidade em Curitiba, onde todas as secretarias têm 10 anos para adequar tudo. Todos os espaços públicos serão acessíveis até o final de 2030. E a gente tem metas a curto, médio e longo prazo. Mas, assim, gente, é muito extenso o tema, né? Para eu falar para vocês de acessibilidade, de deficiência, de inclusão. Então, assim, espero ter contribuído, né, um pouquinho da minha experiência. Foi um prazer enorme estar aqui na tarde de hoje. Pode passar o último. Tem aqui os nossos contatos. O telefone fixo, o WhatsApp, onde vocês podem, inclusive, fazer a conversação de quarta-feira. Tá? É só mandar uma mensagem nesse WhatsApp, que elas mandam um link, e depois elas colocam vocês, são vários grupos. É o nosso e-mail, o nosso site, o nosso Face e o nosso Instagram. Acompanhem a gente, vocês vão ver, o trabalho é bem bacana. Ontem, além dos 4 parques, não sei se vocês escutaram no Jornal Nacional de um dentista em Curitiba que foi multado porque atende uma criança com autismo. Eu estava com ele ontem. É um absurdo, mas isso acontece. Então, assim, a gente é o tempo todo a gente trazendo esse tipo de informação. Esse dentista, 35 anos de profissão, ele é odontopediatra, especialista em crianças com deficiência. Ele mudou o consultório para um prédio super bacana, super chique, que tem em Curitiba, e uma colega da sala de cima diz que o barulho das crianças incomoda. E ela bate na estrutura metálica, no vidro. Esses dias ele quase cortou a boca de um bebezinho que tinha a linguinha grudada no céu da boca, ele estava com bisturi. Nenezinho de 2 meses, que choro que faz. Mas daí ela conseguiu convencer a síndica, ele foi multado. Como continuou o barulho, não só de criança com deficiência, criança sem deficiência também, ele recebeu uma multa de 10 vezes o valor. Então agora está na justiça, daí o juiz deu liminar, desembargador reverteu. E esse é o nosso Brasil. Por isso que eu não canso de falar sobre pessoa com deficiência, eu não canso de falar sobre acessibilidade, eu não canso de falar sobre acessibilidade atitudinal, porque eu acredito que a gente pode ter um mundo melhor. Muito obrigada.